Então você sai para passear e vê uma fumaça subindo do chão. Um vulcão? Ou talvez o sol esteja caindo em direção à Terra, fazendo tudo queimar? Uma discoteca. Espere, pare de dançar. Ei, não se preocupe, isso é apenas um incêndio subterrâneo. Existe uma quantidade surpreendente deles no mundo, e alguns já há muito tempo. Está sentindo o cheiro de algo queimando? Esta cidade americana parece ser de um filme de terror. Havia milhares de residentes em Centralia, Pensilvânia. Hoje é uma cidade fantasma, com alguns prédios e estradas espalhados que não levam a lugar nenhum. O que aconteceu aqui? Bom, um incêndio subterrâneo obrigou as pessoas a deixarem suas casas para sempre. A cidade de Centralia surgiu na Pensilvânia em meados do século XIX. Descobriu-se que a região era rica em carvão, então foram abertas 2 minas e construído um assentamento ao seu redor. Centralia prosperou por muitos anos, mas o incêndio de 1962 mudou a história da cidade. Ninguém sabe ao certo como tudo começou, mas existem várias teorias. Algumas pessoas acreditam que aconteceu quando a administração da cidade contratou bombeiros para limpar o aterro municipal, localizado nas ruínas de uma das minas. Eles puseram fogo no lixo e o deixaram queimar por algum tempo. No entanto, as chamas se espalharam tanto que não conseguiram apagá-lo. Outros afirmam que um coletor de lixo colocou carvão quente em um lixão. Outros acreditam que o fogo já estava ativo naquele ponto havia 30 anos e que o incêndio anterior nunca foi extinto, e as pessoas só o perceberam quando chegou ao aterro sanitário de Centralia. Qualquer que seja a causa, o fogo rapidamente se espalhou pela rede de túneis sob a cidade. A rodovia local colapsou e a fumaça começou a sair das rachaduras. O incêndio subterrâneo fez com que grandes áreas no solo se abrissem, assim como enormes fossos logo abaixo das casas de alguns moradores. Os habitantes locais perceberam que estavam vivendo com um incêndio literalmente debaixo dos pés. A fumaça subindo do solo teve um impacto na saúde. Os perigosos níveis de monóxido de carbono causaram dores de cabeça. A partir do início dos anos 70, as pessoas começaram a deixar Centralia. Mas o fogo da mina de carvão ainda está queimando até hoje. Abrange 16 km² e se alastra 23 metros por ano. E pode continuar queimando por mais 250 anos. Mas há outro incêndio subterrâneo, desta vez na Austrália, que durou cerca de 6.000 anos. 225 quilômetros ao norte de Sydney. Existe um lugar chamado Monte Winton, também conhecido como Burning Mountain, ou Montanha Ardente em português. Este é o incêndio de carvão mais antigo conhecido, que queima a uma profundidade de cerca de 30 metros e se move por 1 metro ao longo do solo por ano. O nome Winton vem da língua dos aborígenes e significa fogo. Faz sentido. Eles costumavam subir a encosta da montanha para se aquecer no inverno e usavam seu calor para cozinhar e fazer ferramentas. A primeira pessoa a notar a fumaça foi um lavrador em 1828. Ele alegou que a montanha era um vulcão ativo, mas estava errado. A Austrália tem a sorte de não ter vulcões ativos. Os geólogos começaram a estudar a área do Monte Winton e, finalmente, confirmaram que a fumaça e o calor foram causados por um incêndio de uma mina de carvão. O fogo do Monte Winton libera gases sulfurosos. Houve até alguma extração comercial deles na década de 1960. As pessoas colocavam canos nos respiradouros em chamas para coletá-los e condensá-los, usando-os para produtos médicos. Hoje, Burning Mountain se tornou uma atração turística. Há um parque perto da montanha e os turistas podem fazer uma visita guiada ao topo da mina de carvão. Existe um ponto de observação em que é possível olhar para o solo transformado pelo fogo subterrâneo. Algumas pessoas pensam que as chamas do Monte Winton foi causado por um raio ou um incêndio na floresta. Outra causa possível pode ter sido a autoignição. E o carvão não precisa de muito para que isso aconteça. Alguns tipos podem entrar em combustão espontânea a temperaturas tão baixas quanto 38 graus. Assim que ocorre o incêndio subterrâneo, a temperatura aumenta rapidamente. O oxigênio alcança o carvão através das pequenas brechas no solo e alimenta as chamas. A ventilação insuficiente retém o calor. Em alguns incêndios de carvão, as temperaturas atingem mais de 540 graus. Mas, curiosamente, a temperatura da superfície pode aumentar em apenas 1 ou 2 graus. Existem muitos outros incêndios subterrâneos estranhos por aí. Um deles pode ser encontrado nos arredores da Pensilvânia, em St. Louis, Missouri. Existe um aterro sanitário cheio de lixo nuclear a apenas 300 metros do fogo fumegante. Resíduos tóxicos e fogo são definitivamente 2 coisas que nunca devem se encontrar.
Se o fogo atingisse esse resíduo, não criaria uma explosão, mas liberaria grandes quantidades de fumaça tóxica na área próxima. Felizmente, as autoridades locais têm uma ideia de como resolver isso. O plano é remover cerca de 67% do material radioativo do aterro. Levará 5 anos e custará mais de 200 milhões de dólares. Então, por que simplesmente não se extingue o fogo? Bom, é muito difícil apagar incêndios de carvão. Pode ser um processo exaustivamente longo, caro e completamente imprevisível. Alguns especialistas acreditam que chegar a um incêndio do solo é uma boa solução, mas outros dizem que expor o fogo ao ar pode fazê-lo aumentar ainda mais. E mesmo depois dos enormes esforços dos bombeiros para localizá-lo, outra camada de material a centenas de metros mais abaixo pode pegar fogo novamente apenas alguns dias depois. Portanto, em alguns casos, a única coisa certa a fazer é deixar queimar. Os incêndios de carvão são surpreendentemente comuns. Existem milhares deles ocorrendo neste exato momento. Muitos realmente não produzem chamas, apenas meio que ardem. Os incêndios subterrâneos geralmente ocorrem em países ricos em carvão, como a China, que queima até 200 milhões de toneladas do material a cada ano. Na Índia, cerca de 70 incêndios acontecem sob o campo de carvão de Jharia, uma área quase do tamanho de Washington. Há outro incêndio de carvão famoso na Alemanha. É mais novo que o da Austrália, mas ainda é um dos mais antigos subterrâneos do mundo. Começou por volta de 1668 e ainda hoje está em atividade. O Brennenderberg, ou Montanha em Chamas em alemão, também é um lugar popular para se visitar. Até Johann Wolfgang von Goethe foi à pequena cidade de Duttweiler para ver a montanha fumegante. Os incêndios de carvão deixam sua marca na paisagem e no meio ambiente. Eles podem queimar a grama e machucar os animais, mas em alguns casos pode ser uma coisa boa. Por exemplo, as temperaturas mais altas do solo perto do incêndio de carvão na Alemanha ajudam muitos insetos e aranhas a sobreviver no inverno frio. Mas a queima de carvão não é a única coisa que pode causar um incêndio duradouro. Existem também os com gás natural. Um dos exemplos mais impressionantes fica perto de Baku, capital do Azerbaijão. Agora entendo porque esse lugar é chamado de Terra do Fogo. Trata-se de Yanardag, o que significa, você adivinhou, Montanha Ardente. Ok, não é um nome muito original, mas a vista é fantástica. Yanardag é uma montanha no meio de um incêndio real. Este não está apenas queimando, há literalmente uma parede de chamas que salta 3 metros no ar e não pode ser extinta por chuva ou neve. Ainda restam poucos incêndios de gás natural no mundo, mas a maioria está no Azerbaijão. Ninguém consegue descobrir a idade do incêndio de Yanardag. Alguns acreditam que existe há 20 mil anos. Outros afirmam que ele ocorre há apenas algumas décadas. O causador desta paisagem de fogo assustadora, mas fascinante, é o gás natural que vaza por baixo da superfície da Terra. Esse gás queima quando entra em contato com o oxigênio. O processo não termina até o gás acabar ou parar de vazar do subsolo. Existia outro fogo natural no lado oposto de Yanardag, mas com o tempo se apagou. Acredita-se que a colina possa ter inspirado o brasão de armas de Baku, que possui 3 tochas e um mar. Desde 2007, o território de Yanardag tornou-se a reserva estadual histórica, cultural e natural, com uma área de 65 hectares. Os turistas podem caminhar sozinhos na montanha ou fazer uma visita guiada para ver as outras maravilhas naturais da península de Absheron, como uma fonte de enxofre ou um vulcão ativo de lama. Outro lugar ardente, ou não tanto no Azerbaijão, é o Templo do Fogo de Baku. Seu nome original no idioma local se traduz como a Casa do Fogo. O templo do século XVIII foi construído em torno de outro incêndio subterrâneo natural, embora este tenha acabado em 1969, depois que a maior parte do gás foi extraída da área. Ufa, estou sentindo tudo ardendo. Que treino! Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.